Irmãos, família é um projeto de Deus. Quando a gente olha as Escrituras Sagradas, a gente percebe que Deus tem um cuidado todo especial com a nossa família, com as famílias, não é? Quando nós olhamos na Bíblia, por exemplo, lá no Salmo 136, nós vemos lá que Deus é bom. No mesmo Salmo de número 136, também diz que o seu amor é eterno, o seu amor é duradouro para todo sempre. Em Levítico, capítulo 19, diz que o nosso Deus é santo. Deus é santo. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18 e versículo 22, diz que o nosso Deus, Ele é soberano. O que quer dizer soberano? Que não há ninguém acima do nosso Deus. Deus é soberano, Ele é todo poderoso, não há ninguém que esteja acima de Deus. E Deus, nós costumamos dizer no campo da teologia, que Deus possui dois tipos de atributos. São os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis de Deus? Por exemplo, a onipotência de Deus é um atributo que só Deus possui. Ninguém, nenhum ser possui esse atributo. Então, é um atributo incomunicável, porque Deus não compartilha isso com outra pessoa ou com outro ser. Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus também possui um outro atributo incomunicável, que é a sua onipresença. Ou seja, Deus tem a capacidade de estar em qualquer lugar do universo ao mesmo tempo. Muitas pessoas acreditam que Deus só tem esse poder no planeta Terra. Não. Deus criou todo o universo e Ele tem esse poder de estar em toda a esfera do universo ao mesmo tempo. Deus também, Ele é onisciente. É um outro atributo que Deus possui. Ele não compartilha a sua onisciência com outro ser. E o que seria a onisciência de Deus? O que seria Deus ser onisciente? É que Deus, Ele conhece os pensamentos de cada ser humano, de cada ser. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe exatamente o que você está pensando aí nesse exato momento. Se você está ligado aqui na mensagem, ou se você já está ligado na rotina que começará amanhã, na segunda-feira. Deus, Ele sabe se você está angustiado, se você está preocupado nesse exato momento. Somente Deus tem essa capacidade e esse poder da onisciência. Nenhum outro ser possui essa característica. Mas Deus também tem um outro tipo de atributo que se chama os atributos comunicáveis. E o que seriam esses atributos comunicáveis? São atributos, são características que Ele compartilha com o ser humano, compartilha com as pessoas. E o que seriam esses atributos que Ele compartilha conosco? Por exemplo, Deus, Ele compartilha com a gente bondade. Nós temos a capacidade de demonstrar bondades uns para com os outros. Não temos? Nós temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de desenvolver santidade, de sermos santos. A Bíblia diz: sede santos, como o Senhor é santo. Deus compartilha atributos que Ele vê que nós temos a capacidade de desenvolver e de praticar essas características. Deus também compartilha conosco o amor. Nós temos esse dom de demonstrar o amor uns
para com os outros. Por exemplo, dentro das nossas famílias, nós temos essa oportunidade de compartilharmos nosso amor, a nossa bondade, de procurarmos exercer a santidade dentro do nosso lar, de exercer a bondade, o amor com pessoas que estão fora do nosso lar também, como por exemplo no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Nós temos essa possibilidade de desenvolver o amor e a paciência também dentro das nossas famílias, e Deus percebe que isso é importante, de desenvolvermos a nossa paciência. E teríamos outros atributos para comentarmos aqui, para compartilharmos, mas é somente para a gente ter uma ideia daquilo que Deus compartilha com a humanidade e daquilo que Deus não compartilha com a humanidade. E quando nós percebemos que Deus é um Deus que compartilha as suas características conosco, e que com a sua onipotência Ele tem toda a criação nas suas mãos, nós olhamos nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Capítulo 1 e 2 de Gênesis relatam a criação do universo, onde ali, nesses 2 capítulos, as Escrituras Sagradas dão alguns detalhes sobre a criação do nosso planeta e de tudo que existe no planeta, inclusive a criação do homem e da mulher. Nós vemos a criação do homem e da mulher relatada ali no finalzinho do capítulo 1 e no começo do capítulo 2. E lá no final do capítulo 2 nós percebemos que Deus, Ele dá as características de como a mulher foi criada através da costela do homem. Deus criou tudo e deixou tudo devidamente ajustado. E depois que Deus criou todas as coisas, Ele criou o ser humano e colocou na terra. Deus criou Adão e depois criou Eva para desfrutar de toda essa estrutura, de toda aquela estrutura que havia naquele momento. E até hoje, Deus, Ele permite que a gente desfrute de tudo isso. Desde o início, Deus compartilhou dos seus atributos comunicáveis com o ser humano. Não por obrigação, mas por amor, por graça, por bondade. Ele desejava isso para o ser humano. E Ele esperava que o ser humano desfrutasse dessa bondade, desfrutasse dessa graça, desse amor, em santidade, em perfeição. E assim foi no começo. Deus havia instituído a família como um projeto idealizado por Ele. Então nós hoje iremos refletir um pouco sobre família, um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. De repente você está sentado junto com a sua família. Talvez por algum motivo, por motivo de logística aqui, por alguma característica durante o culto, talvez você esteja sentado um pouco longe dos seus pais, dos seus filhos. Mas saiba que a sua família que está aqui com você, e até aqueles que não estão aqui com você hoje, é um projeto idealizado por Deus. Será que a gente já parou para refletir sobre a responsabilidade que nós temos de cuidar desse projeto? De nos dedicarmos a cuidar das nossas famílias? Eu gostaria de refletir um pouco a partir de um texto bíblico lá em Gênesis capítulo 3 e refletir com vocês, irmãos e irmãs, sobre como esse projeto de Deus foi manchado no início, como ele foi tocado lá no início de tudo. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1.
Eu sei que os meninos da mesa irão colocar no telão. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, acompanhe. Se você quiser acompanhar no telão, acompanhe. A gente vai discorrer um pouco até mais ou menos o versículo 9, o versículo 10. E depois nós retomaremos alguns versículos para lermos juntos. Diz assim a partir do verso 1: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: Certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: Quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: Foi a mulher que me deste para estar comigo que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Só até aqui. Marcelo já orou pela minha vida, orou pela sua vida, e os nossos corações estejam atentos, e os nossos entendimentos estejam atentos à palavra de Deus nesse momento, irmãos. Adão e Eva, esse contexto, o contexto do que nós acabamos de ler, Adão e Eva desfrutavam de uma santidade plena ali no jardim. Eles eram puros, sem nenhum tipo de pecado. E eles tinham total liberdade, onde o livre-arbítrio não era afetado pelo pecado. Hoje, dizemos que nós temos o livre-arbítrio para fazer qualquer tipo de coisa. No entanto, as nossas escolhas muitas vezes são afetadas pelo pecado. As nossas escolhas têm a tendência a ser erradas justamente pela nossa inclinação pecaminosa. Mas lá no jardim, Adão e Eva, aquela família, antes de pecar, elas eram totalmente puras. Desfrutavam da pureza e da santidade e de um relacionamento direto com Deus, porque ainda não havia entrado no pecado. Infelizmente, tanto Adão quanto Eva preferiram dar ouvidos à serpente, a ponto de desobedecerem a ordem de Deus. E Deus havia dito para Adão, lá em Gênesis capítulo 2: Adão, você pode comer de todo e qualquer tipo de árvore, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer,
certamente você irá morrer. No entanto, tanto Adão quanto Eva preferiram dar ouvidos à serpente. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de dar ouvidos às coisas de Deus, para dar ouvidos às coisas que nos afastam da presença de Deus. Devemos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, para nós termos esse discernimento. Vem do Senhor? De quem vem? Qual é a fonte? Quem é o transmissor? A escolha que tanto glória a Deus. A escolha que tanto um quanto o outro tomaram fez com que afetasse diretamente a família deles. E consequentemente fez com que toda a raça humana, todo ser humano fosse afetado pelo pecado de Adão e Eva. É o pecado herdado, o pecado imputado. Nós herdamos esse pecado. Não tem como nós nascermos livres do pecado. Mas havia a possibilidade de nós continuarmos desfrutando dessa santidade, se não houvesse a queda da desobediência. Com a desobediência, o pecado se instalou no mundo e na humanidade. E isso foi mais do que suficiente para que houvesse um rompimento em 4 esferas dos seres humanos. Quando houve o pecado, 4 esferas de relações foram quebrados, foram rompidos pelo ser humano. Aqui a gente pode dar algum tipo de definição como a desobediência aos mandatos criacionais de Deus. Deus havia dado 3 mandatos criacionais, que era o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Com o pecado, todos foram afetados com esse rompimento, com essa quebra de comunhão, com essa quebra de relações. E a família instituída por Deus lá em Gênesis, a definição de família instituída por Deus nas Escrituras Sagradas, irmãos, é homem e mulher, ou homem, mulher e filhos. Essa é a definição bíblica da família instituída por Deus. Nós vemos o próprio Cristo debatendo com os fariseus lá em Mateus 19, versículo 4, quando os fariseus querem se justificar com Jesus sobre a questão do divórcio. E aí eles dizem para Jesus: a gente pode se divorciar, porque Moisés permitiu que nós tivéssemos a carta de divórcio. Aí Mateus 19,4 diz que Jesus, confrontando os fariseus, ele rebate dizendo: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E que a partir do momento que vocês estão juntos, vocês não podem se separar, porque são uma só carne. Então, irmãos, tanto os religiosos da época de Jesus, como todos os seres humanos, foram afetados por esse pecado.
E dentro desse pecado de rompimentos, de rupturas, houve uma ruptura com Deus, uma quebra de relacionamento com Deus. E essa foi a esfera mais importante que nós tivemos. Porque essa ruptura, esse rompimento, fez com que afetasse todas as demais áreas. Quando nós vemos lá no versículo 6, aliás, versículo 8, do capítulo 3, que nós acabamos de ler, Adão diz para Deus: nós vemos que ao ouvirem a sua voz, nós ouvimos a sua voz e nós ficamos com medo. Nós nos escondemos porque ficamos com medo. Tanto Adão quanto Eva haviam se escondido. Eles tiveram medo da presença de Deus, coisa que não havia, eles nunca tinham passado por isso. Ter medo, se esconder da presença de Deus. O ser humano se escondeu da presença de Deus. O pecado faz com que o ser humano se esconda da presença de Deus. Desde a queda do pecado, o ser humano se afastou da presença de Deus, irmãos. E esse pecado fez com que o ser humano quebrasse essa comunhão, esse relacionamento com o Criador. E nós também nascemos com essa quebra de relacionamento. Por isso que Jesus foi enviado até a terra para restaurar essa relação com Deus. Jesus não veio à terra simplesmente para dar exemplo para nós, como modelo, mas também Ele veio para cumprir a sua missão de nos resgatar, de pagar o preço que seria necessário para que essa comunhão fosse restaurada. E mesmo depois que Adão e Eva pecaram, Deus continuou mantendo a família como um projeto da parte dele. Irmãos, quantos de nós quebramos os nossos relacionamentos com Deus de forma temporária, da nossa parte, por conta de algum pecado que nós cometemos? Quantos de nós nos escondemos de Deus? Achamos, que nos escondemos de Deus, mas Deus está em toda parte. O salmista diz lá em Salmo 139 que se ele descer no mais profundo abismo, lá Deus também está. Se for no mais alto céus, Deus também está lá. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. O que não permite que nós sejamos consumidos é a sua graça e a sua misericórdia. A nossa família, meus irmãos, precisa estar constantemente em comunhão com Deus. As nossas famílias precisam saber quem é Deus nas nossas vidas. As nossas famílias, os nossos filhos, cônjuges, pai, mãe, precisam saber que nós servimos a Deus. E quando nós estivermos diante do pecado, nós também devemos saber que Deus está vendo nós cometermos aquele pecado. Às vezes nós entramos em algum ambiente e dá um emoji, um sorriso, sorria, você está sendo filmado. Da mesma forma somos nós, por onde quer que nós estivermos, nós estamos sendo filmados por Deus. Nós estamos sendo observados por Deus. E é necessário que antes de pecarmos,
nós tenhamos essa consciência, esse arrependimento, que possa nos impedir de pecar. Por quê? Porque nós não queremos quebrar o nosso relacionamento e a nossa comunhão com o nosso Deus. Porque Ele nos tem como parte do seu projeto. Nós fazemos parte do projeto de Deus. A sua família, de repente você deixou a sua família lá na sua casa e só está você aqui. A sua família que está lá, de repente assistindo o Luciano Huck ou algum programa da Record, eles fazem parte dos planos do projeto de Deus. E eles podem ser alcançados pelo Senhor. Deus pode alcançar os nossos familiares, irmãos. Ainda que a ruptura entre o ser humano e Deus foi realizada, foi feita pela desobediência de Adão, mas Cristo pode restaurar as nossas famílias. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Mas o mesmo contexto diz que por conta de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fomos resgatados por sua graça. E essa graça restaura tudo aquilo que foi quebrado. O irmão Zélio pregou na semana passada sobre graça. E essa mesma graça que o irmão Zélio pregou no domingo passado é a mesma graça que continua e continuará sustentando as nossas famílias. Além da ruptura com Deus, houve uma ruptura na dimensão que nós dizemos, na dimensão psicológica. Ou seja, foi uma ruptura consigo mesmo que o ser humano teve. Porque no versículo 10, coloca no versículo 10. No versículo 10, Adão responde a Deus: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Ou seja, ele se escondeu de Deus, tentou fugir da presença de Deus, e começou a ter uma sensação que não havia no ser humano, que é a sensação do medo, da angústia. Adão percebeu que havia cometido um erro. A Bíblia diz que os olhos de Adão e de Eva se abriram. Então eles perceberam a mancada que eles deram. É a famosa pisada na bola, né? Eles pisaram na bola. A sua consciência percebeu que tinha feito algo de errado. Incrível que é dessa forma também que nós ficamos, irmãos, quando nós fazemos algo de errado. Quando nós pisamos na bola com Deus também é dessa forma que nós nos sentimos. Nós ficamos angustiados, nós ficamos com aquele aperto no coração, aquele friozinho na barriga, e a gente se sente tão sujo que a gente não quer mostrar para Deus, a gente não quer falar com Deus, porque a gente percebe que a gente cometeu uma falha. Ficamos desconfiados, até viemos para a igreja, mas ficamos meio, né? Aquela famosa palavra, ficamos meio cabreiro, porque às vezes nós ficamos com aquele intuito: meu pecado vai aparecer. Às vezes o pecado quer fazer o ser humano se isolar, e foi isso que Adão e Eva tentaram fazer. Eles tentaram se isolar, se manter isolados, se manterem escondidos, porque é isso que o pecado faz conosco, nos faz ficarmos envergonhados,
O pecado envergonha, irmãos, o ser humano. O pecado me envergonha. O pecado te envergonha também. Pelo menos deveria e deve nos envergonhar. O diabo sempre quis atingir a criação de Deus e sabe que se afetar o ser humano, automaticamente destruirá a família. Um projeto que foi idealizado por Deus. Essa ideia de que existe uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, não existe, irmãos. O diabo sabe que se for guerrear contra Deus, já é uma guerra, uma batalha perdida para ele. Então o que o diabo faz? Ele vai tocar na criação. Mas essa criação de Deus não nos torna um ponto fraco de Deus, não. Mas nos torna algo afetado por algo ruim a quem Deus ama. A gente não se sente impotente quando algo acontece com algum parente nosso que a gente não tem como fazer nada. É só uma ilustração. Deus não se sente impotente, mas automaticamente a gente acaba dando legalidade para o inimigo agir nas nossas vidas por conta da nossa desobediência. E por conta dessa desobediência que a gente dá legalidade, a gente piora a situação quando a gente se isola, quando a gente quer se esconder, quando a gente quer fugir da presença dos irmãos, quer fugir da presença de Deus, acha que Deus não vai ouvir as nossas orações. E aí, mais uma vez, nós nos esquecemos da graça de Deus. O pecado jamais deve fazer com que nós fujamos da presença de Deus. Pelo contrário, irmãos, quando nós pecarmos, devemos em arrependimento nos aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo e pedir perdão. É aquilo que está escrito lá na primeira epístola do apóstolo João. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E ainda diz que o Senhor Jesus intercede por nós. O texto que a irmã Thaís leu em Romanos 8 também. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. E existe esse vazio existencial, essa guerra conosco mesmo, um conflito muitas vezes internos, que nós atravessamos meses e semanas brigando conosco, com o nosso eu. E são consequências, tudo isso são consequências do pecado. Não é porque você ou eu, não é porque nós estamos sendo estamos com pouca fé, não. Quando nós estamos em conflito interno, não é porque os demônios estão nos atacando, não, irmãos. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o inimigo não pode tocar. Aquele que está revestido pelo sangue de Jesus, o inimigo não pode tocar nas nossas vidas. No entanto, nós não podemos pecar e nos afastarmos de Deus. O vazio que nós sentimos muitas vezes dentro de nós pode não ser consequência do nosso pecado, mas é uma crise existencial que se arrasta desde o Jardim do Éden. Quantas pessoas a gente olha nas Escrituras Sagradas foram afetadas por esse vazio, por esse medo, por essa questão de isolamento também? Elias, Jonas,
E alguns outros exemplos, em contextos diferentes. Se nós tentarmos preencher o vazio que há em nós através de atividades, como por exemplo, existem pessoas que dizem assim: para eu estar bem, eu preciso estar sempre passeando, preciso sempre estar viajando, preciso ocupar minha mente no trabalho, preciso manter a minha mente sempre em atividade, ocupada com alguma coisa, encher a minha rotina de atividades. Deixa eu te dizer uma coisa: chegará um momento em que iremos nos cansar com tudo isso e entraremos em colapso, porque o nosso corpo, a nossa mente não foi programada, não foi preparada para ficar nesse loop infinito, 24 horas funcionando a 1000 por hora. Não, nós precisamos descansar, nós precisamos lançar as nossas ansiedades e expectativas no Senhor. O nosso contentamento deve ser Cristo. Se o nosso contentamento não estiver em Cristo, nada mais nos preencherá, irmãos. Nada. A gente pode fazer uma agenda cheia durante toda a semana, e isso só vai piorar a situação. Se a gente não der um descanso para a nossa mente, se a gente não nos colocarmos diante de Deus para estar perto do Senhor, as coisas ficarão cada vez mais difíceis. E dentro desse contexto do rompimento, tivemos o rompimento sociológico. Quando Adão diz para Deus: a mulher que tu me deste, foi ela que me fez comer, foi por culpa dela. Adão não assumiu a culpa. Adão terceirizou a culpa que ele deveria assumir. E desde então, nós agimos dessa forma. Desde então, nós sempre preferimos terceirizar a culpa para outras pessoas. Desde então, nós deixamos de assumir a nossa responsabilidade e colocar a carga sobre outras pessoas. Famílias são destruídas ou desfeitas porque nem o homem e nem a mulher querem assumir as suas falhas. Dentro do casamento há desentendimentos, há discordâncias, há aquelas discussões mais acaloradas, mas por conta da dureza dos corações, nenhum e nem a outro querem assumir a culpa, querem dar um basta, querem sempre terceirizar. Ou você sempre faz isso? Mas eu não acredito, você sempre faz isso, irmãos. Ou aquela outra frase: mas você nunca faz isso. E nós terceirizamos, e nós não assumimos a bronca, nós não tomamos partido na responsabilidade. Perdemos oportunidades também de nos relacionar com outras pessoas, porque a questão sociológica foi afetada. E deixamos de aproveitar oportunidades boas dentro das nossas casas. A gente tem que olhar a nossa família como esse projeto de Deus. E quando nós estivermos dentro do nosso lar, nós devemos aproveitar as oportunidades de termos a refeição em torno da mesa. Às vezes é difícil, devido ao contexto de cada um, devido à dinâmica da casa de cada pessoa. Mas, irmãos, pelo menos uma vez na semana, a gente deve se esforçar pelo menos um dia
tomar café em torno da mesa, todo mundo junto, almoçar, jantar junto, conversar, trocar ideia. A gente tem isso aqui que nos aproxima de quem está distante, mas nos distancia de quem está perto. Às vezes estamos colocando a refeição entre família, e um já pega o prato com o copo numa mão, é um malabarismo terrível, e com a outra já está com o celular indo para o cantinho, porque eu quero ficar no meu canto. E aí está o pai da mesma forma, está a mãe da mesma forma, o filho assim, o filho assado, e a gente perde oportunidades de nos relacionarmos, de crescermos, de desenvolvermos laços, de minimizarmos essa ruptura que já existe, que é uma ruptura sociológica. Devemos reconstruir essa questão sociológica dentro da nossa casa. Tomarmos café com a nossa esposa, com os seus maridos, com os nossos filhos. Irmãos, eu não estou dizendo que é pecado você comer mexendo no celular. Mas caramba, vamos aproveitar as oportunidades. Vamos nos relacionar. Vamos baixar a bola um pouquinho. Não é? Que projeto é esse? Deus entregou um projeto nas nossas mãos, para nós sermos o engenheiro, não, mas o mestre de obras desse projeto, porque engenheiro é Deus, é Cristo, mas ser o mestre de obras desse projeto, e aí a gente negligencia. No entanto, irmãos, todas as rupturas só podem ser restauradas através de Jesus Cristo. A ruptura emocional, a ruptura com Deus e a ruptura sociológica, ela só pode ser restaurada no seu Filho Jesus, no Filho de Deus. E Ele é o próprio Deus. Em Gênesis 3,15 nós temos a profecia conhecida como proto-evangelho, onde Deus declara nas entrelinhas que viria alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Ele viria para restaurar a comunhão com a humanidade por causa do pecado. Quando Deus fala ali no jardim, virá alguém e pisará na cabeça da serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. Então está dizendo ali, virá o Messias, e o Messias irá restaurar tudo aquilo que foi quebrado. Nosso relacionamento com Deus, relacionamento conosco, consigo e sociológico, com outras pessoas. Nos 12 últimos versículos de Efésios, do capítulo 5, e nos 4 primeiros do capítulo 6, nós temos o que é tido como um dos padrões para a família, como um projeto de Deus, falando sobre questões de tratamento e convívio. Lá em Efésios, no capítulo 5 e no capítulo 6, está dizendo que os homens devem tratar a mulher com honra, porque ela é algo frágil. E diz lá também que a mulher deve honrar o seu marido. E Paulo, de uma forma muito sábia, inspirada pelo Espírito Santo, fala: filhos, honrem seu pai e sua mãe, para que você tenha vida longa sobre a terra. E diz aos pais: pais, parem de irritar os seus filhos, sejam sábios na criação dos seus filhos. Então o apóstolo Paulo está dando diretrizes de como lidar na dinâmica do relacionamento familiar, porque Paulo já tinha o entendimento da importância da família. No livro de Josué também, capítulo 24, no versículo
15, Josué lhe disse ao Senhor. Será que nós dizemos isso para que as pessoas saibam? Eu e a minha família serviremos ao Senhor? Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos também que Deus continua com o seu projeto de família, de alcançar as famílias, no contexto missionário de Paulo. Foi assim, usando a vida de Pedro, com a família de Cornélio, com Paulo, com a família de Lídia, com o carcereiro de Filipos. Então nós vemos que Deus se preocupa sim com as famílias. Agora, para a gente refletir mais um pouquinho, irmãos, qual o conceito que nós temos de uma família saudável? Qual o conceito que você tem de uma família saudável? Será que nós enxergamos de fato nossa família como um projeto de Deus? Será que a gente olha dentro das quatro paredes ali, as nossas famílias, a sua família? Você enxerga a sua família? Eu enxergo a minha família como realmente um projeto de Deus? Como algo que Deus realmente se importa? Como algo que realmente Deus nos confiou essa tarefa de cuidar das nossas famílias? Nosso conceito de família saudável não deve estar baseada no conceito de uma família perfeita. Porque não existe princípio de família perfeita sem discussões, sem atritos. No entanto, todas essas discussões e diferenças devem estar diante de Cristo, pedindo a Cristo uma solução, um caminho, entendimento, para que todas as diferenças sejam solucionadas. Apesar das diferenças, e cientes de que nós vivemos na presença de Deus, devemos nos esforçar para que haja diálogo, procurando sempre resolver as divergências dentro de casa, com sabedoria. Não é bater na porta, não é dando tapa na mesa, não é deixando a pessoa falar sozinha e sair do ambiente, mas é pedir sabedoria a Deus para resolver as divergências. Irmãos, muitas coisas nós podemos evitar se nós pedirmos sabedoria para Deus. Devemos enxergar nossa família como um presente dado pelo próprio Deus. Vivermos cientes desse projeto que Deus nos confiou. Nós devemos viver cientes disso. E por fim, eu concluo com uma citação do pastor Judiclei Santos, da Igreja Batista do Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Ele diz: existe um grande abismo entre o mundo real e o mundo das aparências. Com a chegada da internet é cada vez mais comum as pessoas criarem fantasias vivendo à beira do delírio existencial. Essas ilusões, alimentadas por variadas fontes, criam expectativas irreais. E uma dessas fantasias é a ilusão da família perfeita, limpinha e bonitinha. Como dizem, né? Aquele comercial de margarina. Não existe dessa forma. No mundo real, todos nós podemos passar por experiências familiares que não são bonitas e nem tampouco agradáveis. No entanto, as piores e as mais dolorosas podem ser transformadas pelo poder do Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar vidas e famílias. Porque no Evangelho está o poder que há no nome de Jesus. E as nossas famílias podem ser restauradas pelo poder que há no nome de Jesus.
sua família é um projeto de Deus. A minha família, a minha família é um projeto de Deus. A nossa família é projeto de Deus. Se você guardar isso durante a semana, para mim já está ótimo. Se alguém perguntar sobre o que foi a pregação de domingo, você vai responder o quê? Eu acho que pouca gente vai lembrar. Se alguém te perguntar como foi a mensagem de domingo, você diga: a minha família é projeto de Deus. A sua família é projeto